Então, a partir desse momento já está gravando, tá? Vamos dar mais uns 2 minutinhos e aí nós começamos aí em respeito ao horário e aos presentes. Boa noite, Léo, bem-vindo. Maria Helena, boa noite. Bom, pessoal, oficialmente aqui, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Espero que tenham tido uma ótima semana dentro das possibilidades, né? Estamos aprendendo aí a um novo modelo de convivência, né? Espero que tenham aproveitado a semana para reflexões, para tentar tirar proveito da melhor forma dessa nova situação aí. Já não é tão nova e que esperamos não seja tão longa também, né? Que logo as coisas se encaminhem e tomem o seu rumo aí. Então, hoje nós estamos na nossa aula de número 7. Tá? A nossa agenda é a seguinte. Temos a agenda cristã, capítulo 6, que a Ana Lúcia vai fazer a leitura para a gente. A prece inicial, que será feita pela Ivana. O Gabriel vai fazer o comentário do Evangelho, que é o capítulo 8, itens 11 e 12. Aí nós vamos discutir juntos aqui, né, ainda na lei da liberdade, hoje nós vamos falar de fatalidade. Depois a Helenice fará nossas vibrações e a Ivana a prece final. Ok? Então eu vou pedir para que a leitura seja feita pela Ana Lúcia da Agenda Cristã. Por favor, Ana. Ana, tá sem áudio. Obrigada. Me ouvem bem? Sim. Sim. Perfeito. Capítulo 6. Em seu benefício. Não se agaste com o ignorante. Certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas. Permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão, como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra. Seus pés pisam o mesmo chão. E se você tem possibilidade de corrigir, não tem o direito de censurar.
Desculpe o desertor. Ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao mal. A vida se encarregará dele. E aí, gente, qual é a mensagem que nós tiramos dessa agenda cristã de hoje? Enquanto a gente presta atenção, né? Tudo que a gente tem para prestar atenção à nossa volta e evitar o primeiro julgamento, né? Evitar a primeira resposta, evitar o julgamento, a primeira reação. E também prestar auxílio, né? Sim, com certeza, né? E acho que assim, uma oportunidade para que a gente pare e valorize tudo que a gente tem, né? E se a gente, pelo menos, imagina que está numa situação melhor naquele momento daquela pessoa que está agindo de forma agressiva, de forma, às vezes, até irresponsável, é porque nós conseguimos dar algum passo. Então, se nós temos, né, a serenidade, agradecer a Deus, né? Como a Ana bem colocou, tentar, que não é fácil, né, mas tentar evitar o julgamento, né? Sempre que possível, ainda que a gente faça uma análise de juízo de valor, que isso seja sempre para nos corrigir, para que nós não cometamos o mesmo erro, né? Não para criticar. Se tiver que fazer, chamar atenção ou mostrar alguma coisa, fazer sempre isso em apartado, né? E quando nós fizermos, eu me lembro que a semana passada a Rosângela me questionou, né, a questão das pessoas fanatizadas, né? Que eu falei para ela que isso se aplica em qualquer situação, não só na questão religiosa, mas às vezes em relação a time de futebol, por exemplo, questões políticas. E é muito difícil você debater com essas pessoas. Então, às vezes é melhor a gente ouvir, não ir para o confronto, né? Deixá-las falar, se expor, e sempre na medida possível, quando for solicitada a nossa orientação, fazer de uma forma tranquila e serena, né? Fazendo bom uso aí dos nossos talentos. Alguém mais gostaria de falar sobre a agenda cristã? Se no trecho ampare o companheiro inseguro, talvez não possua o necessário, quando você detém excessos, né? Seria uma forma de pensar agora, né? Sim. O E que aí, dizem, né? tanto essa insegurança quanto esse excesso, a gente tem que analisar de uma forma ampla, né? Não estamos falando só das questões materiais, por exemplo, no momento de hoje, né? Pessoa que não tem o mínimo aí para se alimentar, para se manter, né? Aquelas pessoas que não conseguem trabalhar e ganhar o seu sustento, mas também do lado espiritual, né? É muito importante, né? O lado psicológico. Então é importante que a gente tenha essa visão ampla, né? Mais alguma coisa, gente? Podemos ir para a nossa prece, então? Sim. Ivana, você faz para a gente, por favor? Sim, faço sim. Então, aqui estamos reunidos agora, na noite de hoje, encarnados e desencarnados, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, para realizar mais uma reunião do nosso grupo de estudos. Que possamos receber os ensinamentos da noite de hoje com muito amor, carinho e esclarecimento, e que as palavras de Jesus passadas pelo Paulo nos conforte e nos leve à prática da caridade dentro das leis morais divinas que estamos aprendendo. E que todos nós sejamos iluminados na noite de hoje e tomados com muita inspiração, discernimento e sabedoria. Que assim seja. Amém. Assim seja.
Gabriel, vamos lá para o Evangelho, então? Vamos. O Evangelho de hoje é o capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Aí os itens 11 e 12. No item 11, ele traz uma passagem de Mateus, que fala da palavra escândalo, e coloca também aí essa passagem. Eu acho que é o último parágrafo, é bem enérgico. Né? Se vossa mão ou vosso pé vos é motivo de escândalo, cortai-os e atirai longe de vós. Depois ele vai ainda falando de outras coisas, para também cortá-la e tirá-la. No item 12, ele traz a explicação da palavra escândalo, onde ele coloca que o escândalo seria tudo aquilo que choca a moral ou a decência de um modo ostensivo. Então, aquela coisa que, sei lá, por exemplo, a gente não gosta, ou a gente não por não gostar da gente, mas o que a visão do outro machuca o nosso orgulho, ele coloca aqui. E daí, se isso te incomoda, o ideal seria tirá-la. Mas, obviamente, aqui mais para frente, os outros itens desse capítulo, ele vai especificando cada passagem da passagem de São Mateus. Ele coloca que não é arrancar, literalmente a mão, cortar fora o pé, arrancar o olho. Não, é tirar essa ideia que aquilo ali te incomoda da nossa cabeça. É uma reforma íntima para a gente não se incomodar com aquilo. Se for pensar também uma outra passagem que ele coloca, que todo mundo aqui, todos nós que estamos, nós já fizemos alguma coisa escandalosa, ou nessa ou em outras vidas. E a gente vem para justamente tentar purificar isso na meta de elevação. Então, se a gente tem isso, alguma coisa que traz esse incômodo, é para justamente ser uma prova para a gente ou para os outros ao nosso redor, para todos terem em conjunto uma elevação moral nesse sentido. Então, basicamente, essa passagem do Evangelho é para trazer uma consciência interna, para a gente tentar melhorar a nossa visão de nós mesmos, daquilo que nos incomoda. Foi isso que eu consegui entender aqui. Muito bom, Gabriel. Alguém gostaria de complementar? Léo, você que está na sala hoje, vamos lá. Eu também entendo que quando ele faz essa passagem, faz referência a tipos de sentimentos ruins, né? Como, por exemplo, a inveja, vamos supor, como exemplo. Se você a sente, elimine-a. Que é referente se a sua mão é motivo de escândalo, corte-a. Então, acho que qualquer sentimento que você causa prejuízo ao próximo, a si mesmo, deve se eliminar dele, né? Retirar de si. Para que assim também possamos sempre estar evoluindo moralmente e auxiliando também a evolução do próximo. É nesse sentido também que eu entendo. Não sei se vocês viram aí, mas eu destaquei aqui também, ó, no texto, quando ele lembra, né, dos sepulcros caiados, né, branqueados por fora, mas cheio de podridão por dentro. Né? Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fala do escândalo aqui, né, é tudo aquilo que realmente nós teríamos vergonha de mostrar, atitudes que a gente tem, pensamentos que a gente tem, que de alguma forma possam nos escandalizar. E muitas vezes a gente tem esse sentimento, tem essa atitude, mas fica figurando de bom moço, de perfeito, né? Então, para a gente tomar realmente esse cuidado, né? Nós precisamos, primeiro e acima de tudo, ser autênticos. Tá? Mas como o Leonardo também bem colocou, precisamos tentar nos afastar das nossas más tendências. Mas se ainda é difícil, a gente não consegue, não vamos criar uma casca, uma máscara, tentando mostrar algo que não somos, né? Porque, às vezes, sendo autêntico, a gente vai conseguir trabalhar isso. Né? Olhando no espelho, enxergando exatamente quem somos, a gente consegue trabalhar. Né? Acho que é extremamente importante. Então, vamos sim, né? Cortar, né, o mal na raiz, mas de forma efetiva, não simplesmente de forma de demonstrar para os outros uma situação que na prática nós não assumimos e não praticamos. Eu acho que aí que está o ponto do orgulho, né?
Se o orgulho for muito forte em nós, a gente não vai conseguir fazer esse olhar mais profundo, essa aceitação. Ele fala numa passagem, ele fala que o problema não é nem tanto o escândalo, mas o que os outros, aqui até acho um pouco mais para cima dessa parte do sepulcro ali, ele fala que a consideração que os homens têm de você, né, assim, o seu orgulho seria ferido por esse escândalo que, né, ele coloca uma coisa física aqui, mas é o julgamento que aqueles outras pessoas vão fazer de você e isso que te traria um incômodo, né? Por isso você teria que arrancar fora para não passar por essa chacota, assim, na sociedade, mas é justamente, somos todos iguais, né? Todos aqui temos nossos escândalos aí. E não podemos deixar de lembrar que, na verdade, quando nós agimos como sepulcros caiados, nós podemos enganar os outros, mas não enganaremos a nós mesmos e a nossa consciência, né? Então, por isso que é melhor realmente nós tentarmos nos livrar dessas más tendências, dessas situações que podem, de alguma forma, nos causar, né, nos escandalizar, seja para os outros ou para nós mesmos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Podemos caminhar? Então vamos lá. Paulo, só para perguntar, qual a sequência que está sendo feita do Evangelho? Porque eu olhei no programa aqui e pelo título da aula de hoje, eu li outra passagem do Evangelho. Eu também li. Então, eu também li. Eu li a passagem eu também capítulo 7, itens 11. Capítulo 7. É isso mesmo. Capítulo 7? No meu estava 8. Deixa eu dar uma olhada. Aqui tá capítulo 7. Capítulo 7, 11. Então... Orgulho e humildade. Então falha a minha. Gabriel, te induziu ao erro. Eu li esses dois, na verdade, porque eu fiquei na dúvida. Por isso que eu perguntei. Então eu peço desculpas aí que induziu o Gabriel ao erro. Não, mas não tem problema, tudo é válido. Aí a dúvida é só se esse capítulo vai ser visto na próxima aula ou se continuamos na sequência depois, normal. Próxima aula a gente já entra no capítulo 8. Então, aí a gente analisa, vejo com a Glaucia aqui como é que a gente corrige isso, tá? Peço desculpas aí. Mas o evangelho é sempre o evangelho, né? Sim, com certeza. Eu acho que a mensagem que ele nos traz é apropriada. E como nós vamos ver na aula de hoje, liberdade e fatalidade, nada é por acaso, né? Então, se nós fomos levados a esse trecho do evangelho é porque tínhamos algum motivo. Alguém estava precisando, talvez eu mesmo, né? Estivesse precisando ouvir essa passagem e refletir sobre ela. Paulo. Oi. Eu não sei se os outros têm a mesma percepção, mas o seu áudio me parece baixo. Porque quando os outros falam, está ouvindo bem melhor. O seu parece que está baixo. Você tem que aumentar um pouquinho o seu microfone? Não sei se os outros têm essa percepção, mas parece que ele some às vezes. Está um pouco baixo. Fica mais distante. Vou ficar segurando aqui. Melhorou? Perfeito. Melhorou agora? Perfeito. Vou segurar o microfone aqui, então. Tá bom? Obrigado, mais Ana. Claro. Legal, vamos lá. Então, o nosso tema de hoje, né, ainda estudando a lei da liberdade, é a fatalidade. Né? Vamos discutir um pouquinho de fatalidade. Aí, pegando lá no dicionário, uma definição de fatalidade, ele fala assim, característica ou particularidade do que é fatal. Aquilo que não se consegue evitar. Fado ou fatalismo. E aí vem lá a pergunta, né? Então, fatalidade é aquela coisa que vai acontecer independente da minha decisão. Então, por exemplo, aqui nessa nossa figura, se eu for para a direita, o carro vai me atropelar. Se eu for para a esquerda, um avião vai cair em cima de mim. Eu vou morrer de qualquer jeito, então não importa o caminho que eu vou tomar. Será que isso... Paulo, nós não estamos vendo a presença... É o evangelho. Opa, então peraí. Apareceu? Sim. Certo. Então, vamos lá. Se eu for para a direita, eu sou atropelado. Se eu for para a esquerda, cai um avião em cima de mim. Então, qualquer que seja a minha decisão, né, é mais ou menos essa ideia que a fatalidade nos traz. Né? A palavra
fatalidade. Independente do que eu fizer, isso vai acontecer. E como é que ficaria, então, o nosso livre-arbítrio, se isso realmente fosse verdade? É o que a gente vai discutir ao longo da nossa aula de hoje, né? Aquilo que nós aprendemos até agora, né? Que nós temos a liberdade de agir, né? Eu posso escolher se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda. Que se eu não tivesse essa liberdade, eu seria uma máquina, e nós sabemos que não foi essa a intenção, né, de Deus quando nos criou. Também não teríamos culpa por praticar algum mal, porque se eu fizesse o mal, eu teria essa consequência, mas se eu não fizesse, também teria, né? E da mesma forma, não teria mérito por praticar o bem. Então, se eu fizer bem na minha vida, vai acontecer. Se eu fizer mal, não vai acontecer. Então, se eu tenho tendência para o mal, por que eu vou me esforçar para o bem, né? Eu vou morrer mesmo? Eu vou sofrer aquilo da mesma forma, né? Então, são essas as nossas reflexões da aula de hoje. Tá? É em cima disso que a gente vai discutir. Esse termo fatalidade. Será que ela realmente existe? Né? Essa figura eu acho que ela é bem emblemática. Né? Toda vez que a gente se depara com um acidente aéreo, né? Outras grandes tragédias que tem desencarne coletivo, a gente fala, nossa, aquilo foi uma fatalidade. Né? Foi erro humano, foi falha mecânica, mas de uma forma ou de outra foi uma fatalidade. Aconteceu, né? Então, vamos apimentar um pouco aqui, né, o nosso bate-papo, né? Vamos imaginar o seguinte, ó, eu sou um cara que tinha um sonho de viajar de avião, né? Fiz lá minhas economias e queria fazer uma viagem. Fui comprar passagem, não tinha mais, fiquei na lista de espera. Aí o Leonardo viaja de avião toda semana, né? E essa semana ele teve um imprevisto, teve que cancelar a viagem dele. Aí ele não foi, eu consegui a passagem dele, entrei no avião e o avião caiu. Ele é um cara de sorte, eu sou um cara azarado, porque o avião ia cair de qualquer jeito. Será que é assim que as coisas acontecem? Eu acho que, de acordo com o que já foi estudado, né, com o planejamento encarnatório, quando são questões de grande impacto, como morte, perda de membros, incapacidade, eu acho que de certa forma já é planejado, né? A questão do livre-arbítrio não significa total liberdade de ação, como a gente pôde ver nas últimas aulas. A gente é atrelado a uma limitação, tanto carnal quanto de convívio em sociedade. Eu acho que a questão da fatalidade não significa o acaso. Significa que deveria acontecer, é uma experiência que você tem que vivenciar. Senão, eu não teria perdido a passagem e você pegar a minha no lugar. E ela tem que acontecer por quê? Que estava escrito nas estrelas? Eu acho, de certa forma, assim, né? Mas é porque você tem que aprender, tem que vivenciar. E toda experiência que a gente vive em Terra, ela tem um propósito evolucionário, né? Você aprender e evoluir. Não existe o castigo ou a punição ou a recompensa. Existe o aprendizado. E aí, quem concorda, quem discorda? Vamos lá. Ô, Paulo, Oi. depois daquele vídeo de Brumadinho, eu não consigo responder, não. Eu volto ali encontro as respostas necessárias. Estão ouvindo ou está falhando, meu óbvio? Tá bom. Tá bom, né? Então, vamos lá. Vamos tentar responder aqui passo a passo. Eu até brinquei com o Gabriel hoje e falei assim, nossa, você está no espaço? Eu falei, o tema é bastante polêmico, nós vamos precisar de ajuda dos amigos lá do plano espiritual, né? Para tentar responder tudo isso aí. Então, ó, fatalidade existe? Sim, com relação às provas materiais que independem da nossa forma de agir. É aquilo que o Leonardo falou, né? Nós vamos falar bastante hoje isso de planejamento. Eu até mandei um texto, não sei se vocês conseguiram, um áudiozinho, aliás, do YouTube, né? Que é o capítulo 7 do livro Os Mensageiros, para a gente discutir um pouquinho aqui no final. Então, assim, a fatalidade ela existe de acordo com as provas que nós planejamos antes de encarnar. As questões físicas que nós precisamos passar. Então, sim, tá? Não fiquem preocupados, a gente vai falar bastante disso ao longo da aula e a gente vai entender melhor. E não, tá? Que vamos imaginar no meu exemplo aí, né? Eu falei que eu
eu fui no lugar do Leonardo no avião, o avião caiu, né? Eu desencarnei e ele ficou. Aí ele ficou tão feliz que ele não estava no avião, que ele saiu com os amigos para comemorar, né? Encheu a cara e assumiu a direção do carro e causou um acidente, né? Isso é fatalidade? Isso pode ser consequência. Né? Isso é livre-arbítrio, né? Isso só aconteceu por quê? Porque ele tomou a decisão, ele assumiu o risco, né, de se colocar numa situação de risco conscientemente pela sua escolha, pelo seu livre-arbítrio. Então, assim, quando eu tenho a opção da escolha, não há que se falar em fatalidade, né? Ele tem origem em nós mesmos, na minha liberdade de escolha. Eu posso escolher cair em tentação ou não, eu posso escolher entre o bem e o mal, e eu faço a minha escolha. Tá? Aí a gente vai falar mais lá na frente, né? Pô, mas e se não era a hora dele morrer no avião, ele vai morrer agora? Pode morrer, ele pode não morrer. Ele pode, por exemplo, ter uma outra consequência disso, né? Ficar aí com sequelas, ficar, né, hospitalizado, uma série de situações. Mas tudo depende da prova que ele precisa passar e das necessidades que ele tem. Tá? Mas é importante a gente entender que a fatalidade existe em relação às coisas físicas e não às questões morais, que a gente vai discutir bastante aqui. Ok? Ok. Então vamos lá. Ó. O Espiritismo nos apresenta ensinamentos mais concordantes com a justiça, bondade e misericórdia divina. A fatalidade é entendida como um produto do livre-arbítrio, cujos acontecimentos resultam nas escolhas previamente definidas, na maioria das vezes no plano espiritual. Essas escolhas refletem sempre a necessidade do progresso espiritual e podem ser modificadas segundo o livre-arbítrio da pessoa, ou replanejadas, em se considerando o benefício que pode resultar para alguém. Na verdade, o planejamento reencarnatório é flexível, adaptado às circunstâncias e aos resultados esperados. É por essa razão que os espíritos superiores afirmam: a fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer desse mundo. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso, né? Então, assim, ó, a fatalidade é entendida como produto do livre-arbítrio. Pô, mas então, se é livre-arbítrio, não é fatalidade? Você falou lá no avião, né? Que numa situação é fatalidade e outra é livre-arbítrio? Sim. Mas essa fatalidade, ela é produto de uma decisão minha, de uma escolha minha anteriormente. Quando, no meu planejamento encarnatório, né, de acordo com as minhas necessidades evolutivas, eu tracei um plano, né, já nesse plano eu defini algumas situações que seriam importantes e necessárias para o meu espírito. Então, aí é fatalidade. As coisas vão acontecer para que eu possa cumprir as minhas provas. O que ocorre... Pode falar. Perdão. Mas elas podem acontecer ou não, de acordo com o seu aprendizado em terra. Isso, exatamente. O que ocorre é que entre o planejamento, né, e a execução existe algumas circunstâncias que vão acontecer. Nós vamos, ao longo da aula, a gente vai estar falando bastante sobre isso. Mas assim, entre aquilo que eu planejei, quando eu venho para cá, eu tenho aquela questão do esquecimento, né, que a gente precisa vir limpo para cá, tá? Trago toda uma bagagem no meu perispírito, mas eu venho meio que zerado, né? Como vocês sabem o que é memória RAM? Já ouviram falar de memória RAM do computador? Sim. O HD é uma memória física, né? Uma memória física, que fica gravado ali na memória. E a memória RAM é uma memória volátil. Quando eu entro, eu ligo o computador, eu vou acessar essa memória. Então, normalmente, quando a gente liga o computador de manhã, ela está zerada. Aí, à medida que eu vou acessando os meus arquivos, eu vou subindo isso na memória, eu vou ligando um programa, então essa memória ela vai se abastecendo ao longo do dia. Quando eu desligo o computador, eu zero minha memória RAM de novo e começo de novo. Nós somos mais ou menos assim, né? Então, no nosso perispírito é o nosso HD que traz tudo registrado. E a cada encarnação, a cada experiência, a gente vem zerado na nossa memória volátil, né? Certo?
a nossa memória RAM. Então, a gente vem zerado, mas com toda uma bagagem. Tantas coisas positivas que nós conseguimos agregar, como ainda as nossas más tendências, que são aquelas que justamente a gente vem para trabalhar. Então, eu faço lá o meu planejamento, a gente vai ver bem isso quando a gente for discutir um pouquinho lá o capítulo 7 dos mensageiros. Eu faço um planejamento, aí eu venho para cá e, pelo esquecimento, pelas minhas más tendências, eu me deixo levar por algumas circunstâncias que eu acabo mudando um pouco o rumo das minhas provas. Tá? Então, mas aí não é fatalidade. Algumas coisas vão acontecer por conta das minhas escolhas. Tudo bem? Tudo bem. E aqui embaixo é que é importante que ele coloca aqui, ó, que os espíritos superiores nos afirmam. Fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer desse mundo. O resto, gente, é tudo consequência, né, do planejamento combinado com as nossas escolhas, com o nosso livre-arbítrio. Então, ó, o que o livro dos Espíritos, né, que é o objeto do nosso estudo aqui, as leis divinas, né, fala sobre isso. Está lá nas questões 8, 5, 1 e seguintes. Primeira pergunta em relação a isso. Existe fatalidade nos acontecimentos da vida? Todos os acontecimentos são predestinados? Isso Kardec perguntou aos Espíritos. O que eles responderam? A fatalidade só existe na escolha que o espírito fez antes de encarnar, ao submeter-se a esta ou aquela prova. Ao escolher a prova, o espírito cria para si uma espécie de destino. Então, lá no seu planejamento, ele já traça mais ou menos, né, de acordo com as suas necessidades, as provas que ele vai se submeter. E aí eles falam assim, ó, refiro-me às provas físicas, porque quanto às provas morais e às tentações, o espírito conserva o seu livre-arbítrio. Sempre será livre para escolher entre o bem e o mal e ceder ou não a uma tentação. Então vamos lá, vamos tentar trazer isso assim de uma forma para a gente entender, né, num exemplo. Nós já falamos sobre isso, né? Algumas pessoas nascem abastadas, né, numa situação social bastante confortável, e outras numa situação mais difícil. Bom, então o cara nasceu num ambiente extremamente conturbado, pobre, miserável, violento. Foi a fatalidade, né? Ele pediu para nascer ali? Sim. Provavelmente sim. Quiçá implorou. Certo? Então, essa prova física é uma fatalidade. Ele precisava, era um determinismo. Às vezes, talvez usar o termo determinismo no lugar de fatalidade fica mais fácil para a gente entender. Foi determinado no seu planejamento. Agora, o fato dele estar naquelas condições, ele vai ser submetido a uma série de circunstâncias em que ele vai, através do seu livre-arbítrio, saber, né, o que ele vai fazer. Então, ele escolhe, por exemplo, ceder ou não às tentações. Escolhe, por exemplo, buscar o caminho do bem ou o caminho do mal. Isso já não tem mais fatalidade. Tá? Ele vai tomar as suas decisões e aí essas provas passam a ser provas morais, não mais provas físicas. Está dando para entender, gente? Sim. Tranquilo, Rosângela? Tranquilo aí? Certinho. Então tá bom, vamos lá, vamos em frente. Existem pessoas que parecem ser perseguidas pela fatalidade. Já ouviram falar que o cara é um para-raio, né? Tudo acontece com ele. Nossa, ele vai no avião, o avião cai. Ele não morre, mas aí ele vai num outro avião, cai de novo. É aquela história do raio que cai mais de uma vez no mesmo lugar. Isso aí, como que é? Ele é perseguido pela fatalidade? É isso que Não, acontece? acho que a leitura anterior já esclareceu isso, né? Foi um determinismo dele, uma escolha dele passar por essas experiências. Ou então existem alguns freios para que ele aprenda com alguma coisa que ele está fazendo errado e está insistindo no erro. Isso. Então, assim, muito provavelmente faz parte das suas próprias provas, né? Muitas vezes a gente culpa o destino, mas não é. Na verdade, é consequência de faltas anteriores e relacionadas ao meu planejamento, as minhas provas que eu precisava passar.
Passei em uma, não Não aprendi. deu Então certo. vem outra. Né? Vem outra para a gente fazer. Tá? Então não existe isso. É fatalidade. Só com ele que acontece? Não. Né? Acontece porque ele precisa. Porque faz parte das suas provas. Outra pergunta, 583A. Qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora não chegou, nós não morreremos? Lembra que os espíritos falaram lá para a gente que a única fatalidade que existe é a hora de chegar e a hora de ir embora? Aí Eu acredito que sim. Tirando a questão do suicídio, eu acho que se nessa hora você não morre. Tem mais. Vamos lá, gente. Não é aula particular para o Léo, não. Hein? Fica quieto. Aí. Não, por favor. Mas é para forçar os outros a participar também. Não. Eu não sei, eu acho que se a pessoa não se cuida, não está atenta à sua própria segurança, ela pode se colocar em risco de morte. Eu acho que aí passa um poder do arbítrio. O perigo, qualquer que seja o perigo, às vezes você se coloca numa situação de risco aí que foi uma escolha sua. Daí você tira na cabeça, é difícil escapar, mas escapa, né? Oi, Gabriel. Oi. Deu uma falhadinha aí. Você fala de novo, por favor? Eu acho que tem muitas situações de perigo que a gente pode entrar nela por escolhas. Então, eu não sei se nesse caso aí, algumas, não sei, tem muita violência armada, então fico meio na dúvida aí. Tá. Vamos ver a resposta dos espíritos, depois a gente entra com os nossos comentários. Né? Ó. O homem não morre antes que chegue sua hora. Quando chegar seu momento, nada irá impedi-lo. Deus sabe com antecedência qual o tipo de morte cada um terá. E muitas vezes o espírito também sabe, uma vez que isso lhe foi revelado quando escolheu o tipo da existência que viveria na Terra. Então, assim, em princípio é isso mesmo, né? Se não for sua hora, você não vai. Mas isso que vocês falaram tem sentido também, que a gente vai ver, como a Glaucia falou, né, lá no começo, a gente estava batendo papo antes do início da aula, né? E tem tanto a questão da moratória, quanto, às vezes, a questão de dar uma encurtada, né, por conta das atitudes e do livre-arbítrio. Mas, numa regra geral, tá? Você tem um planejamento e esse planejamento será seguido. O Léo colocou também a questão do suicídio, né, que seria uma forma de interromper, e aí a gente já falou isso bastante no primeiro ano, e vamos falar mais ainda ao longo aí do curso, das suas consequências, inclusive. Mas, em princípio, né, ninguém morre na véspera, essa é a regra geral. Tá? É claro que aquela fatalidade, então, nós estamos tratando a tal da fatalidade. Eu tinha um planejamento onde eu vou encarnar, eu sei o momento, que esse momento vai acontecer, e também sei o momento, né, aproximadamente esse período que a gente vai desencarnar. Então, teoricamente, isso seria a fatalidade. Agora, pelo nosso livre-arbítrio, a gente consegue sim alterar, a gente vai ver aqui ainda ao longo dessas aulas, de acordo com a nossa atitude, tanto para o bem quanto para o mal, tanto alongando quanto encurtando. Ok? Ô, Paulo, posso falar uma coisinha? Por favor. Eu escutei outro dia de uma pessoa até espírita um comentário e entra bem nessa questão que me deixou um pouco preocupada. Ela disse que se não for o destino dela morrer de coronavírus, ela não vai morrer. Aí, há alguns pontos que eu gostaria de falar sobre isso. Primeiro, existe o suicídio inconsciente, que é muito debatido até nas obras do André Luiz, no Nosso Lar, onde ele foi chamado de suicida, e ele não entendia por quê. Essa é uma questão. Você se expondo ao risco sem nenhum cuidado, como nessa fase que a gente está vivendo, pode ser um tipo de suicídio inconsciente. E outra coisa também sobre isso, que você pode não acontecer nada com você, mas você pode estar prejudicando outras pessoas. Então, é uma questão também de consciência. Não é porque é pré-estabelecido
na maioria das vezes, embora também seja flexível o nosso momento de partida, eu não vou me expor ao ficar me expondo ao perigo, ao assalto, às zonas de combate, no caso, o vírus. Porque não é assim também que funciona. Então, se não está na hora, eu posso me expor a qualquer coisa que não vai me acontecer nada? Não, a gente tem que se cuidar, é o nosso papel, porque a gente não sabe as consequências que trarão uma atitude que entenda erroneamente essa questão. Não, perfeito, exatamente. Vai naquela máxima, né, que nós respondemos pelo mal que fizemos e pelo bem que deixamos de fazer que causou algum mal, né? Então, se a minha negligência causar um mal do outro, eu também sou responsável por isso, né? Esse é um ponto importante aí que a Glaucia levanta para a gente, mas também essa questão, que se eu não me cuidar, a questão do suicídio inconsciente, e no capítulo 7 lá do Mensageiro, a gente vai falar do caso do Otávio, também, né? Vamos falar do suicídio inconsciente, porque o desregramento que a gente faz da nossa vida em relação aos cuidados com o nosso corpo e nossa saúde acabam muitas vezes antecipando esse momento da morte, sim. Mais alguma coisa, Glaucia, por favor? Não, pode tocar o bonde. Muito, muito obrigado. A questão 859A. Existem fatos que forçosamente devam ocorrer e que a vontade dos espíritos não pode evitar? Então, assim, alguma coisa independente da minha vontade, ela vai acontecer. Existem situações assim? Da nossa vontade, acredito que sim, mas os espíritos não. De quais espíritos você está falando? Os desencarnados que auxiliam no processo evolutivo. Mas eles vão interferir na minha vontade? E o meu livre-arbítrio fica onde? Você pode ser estimulado, né? Você pode, dependendo do padrão vibratório que você se encontra, você pode ter uma tendência a fazer uma coisa não boa e daí, por essa inércia, ser forçado indiretamente a fazer alguma coisa ruim aí. E tem coisas que tem que acontecer, você realmente não pode evitar. Tem que vivenciar, tem que passar. Legal. Então Depende de como foi as suas escolhas ao longo da vida. Vamos ver qual é a resposta lá dos espíritos. Sim, mas mas esses fatos foram vistos pelo homem na condição de espírito desencarnado, quando ele fez a sua escolha. Entretanto, não se deve acreditar que tudo o que aconteceu estava escrito, como se costuma dizer, né? Então, está dizendo o seguinte, tem coisas que hoje, independente da minha vontade, vão acontecer, mas que eu exerci minha vontade lá atrás, quando do planejamento. Mas que isso também não quer dizer que tudo o que aconteça já estava escrito. Foi predestinado, né? Apenas as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir na evolução moral são previstos por Deus, porque são úteis ao aperfeiçoamento e à educação de todos. Então são assim aquelas grandes tragédias, as situações, por exemplo, nós estamos vivendo hoje, né? Isso ia acontecer, independente da minha vontade ou não, ele vai acontecer. Agora, como a gente vai lidar com isso, né? Como que eu me preparei, como lá no meu planejamento, como eu estou seguindo o meu planejamento, né? Aquele regramento que eu achei que eu disse que teria na minha vida, eu estou tendo, eu vou estar mais suscetível ou menos suscetível a essa consequência? Tá? Eu ouvi esses dias, o Gabriel que é médico aí, esses dias eu ouvi um áudio, né? Então, ouvindo tanta coisa em relação a essa história do coronavírus, e eu achei muito sensato o que ele colocou, de uma forma bastante simples aqui, resumindo, ele disse o seguinte, que nesse período, nesse processo de pandemia, quem vai matar não é o vírus, é a condição de saúde de quem for infectado, certo? Então, assim, todos estamos, todos, a humanidade toda, né? O planeta todo está sujeito a ser infectado. O que quer dizer o seguinte, como que eu estou, como que o meu estado está, o que eu fiz do meu corpo para, quando chegasse essa situação, como que eu resistiria, né? Então, são situações assim. Nós vamos participar dela, independente da vontade ou não. Muitas vezes, em muitas delas, a gente escolheu estar naquele momento para passar por aquilo. Agora, em que condições nós
estaremos para suportar aquele momento. Aí sim, muitas vezes depende da nossa escolha. Outras não, pode até ser que o meu planejamento foi, né, chegar até esse momento. Ok? Questão 860. O homem pode, por sua vontade e por seus atos, evitar acontecimentos que deveriam se realizar? Pode fazer com que acontecimentos que não deveriam se realizar ocorram? São duas situações, né? Eu, com a minha vontade, posso interferir numa coisa que aconteceria e fazer com que ela não aconteça, ou o contrário, desencadear uma coisa que não iria acontecer? Eu acho que o segundo caso, de desencadear um ato que não deveria acontecer, é mais fácil, né? Tipo uma tragédia. E o primeiro caso, acho que se você tiver vivenciado a experiência necessária para evitar aquela prova, já ter aprendido aquela situação, ela pode não ocorrer. Legal. Quem mais? É isso aí mesmo. Concordo com o Léo. A gente faz atitudes boas que viemos para aprender antes de um fato decisivo, de uma prova, a gente pode se esquivar dessa prova e ter um benefício aí. E o mesmo para as coisas não boas, né? Se você tem uma postura ruim, você vai ter outras provas até piores aí. Vamos ver a resposta dos espíritos, a gente faz os comentários, né? Pode, desde que esse aparente desvio caiba na vida que ele próprio escolheu, ou seja, não esteja fora daquele contexto, né, das suas provações, e além disso, para fazer o bem, que é seu dever único, objetivo da vida. O homem pode também impedir o mal, especialmente aquele que possa contribuir para a produção de um mal ainda maior. Então, veja que realmente, se a gente tem, né, um trabalho de busca, de aperfeiçoamento, de aprendizado, e a gente tenta, né, com alguma atitude, evitar um mal maior, a gente pode sim evitar alguma coisa que aconteça. Tá? Isso é extremamente possível. Né? E aquilo que o Leonardo falou também é verdade. Se na minha prova era necessário eu passar por aquilo, essa prova física, no entanto, de acordo com o meu livre-arbítrio, as minhas escolhas, o meu comportamento, eu já não preciso mais daquela prova, ou pelo menos daquela prova com aquele rigor, ela pode ser amenizada em meu favor. Né? Lembra daquele avião lá do time de futebol lá de Santa Catarina? Né? Uma tragédia, e tivemos algumas pessoas que sobreviveram. Como que a gente explica isso? Né? Muito provavelmente algumas pessoas que estavam ali, que precisariam passar por aquela prova, mas que, de alguma forma, tiveram aí a sua moratória. Por quê? Porque ao longo dessa experiência, as suas atitudes foram meritórias de mais um tempo, uma coisa nesse sentido. A fatalidade que parece presidir os destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Em cima disso tudo que nós falamos até esse momento. É fatalidade, livre-arbítrio é livre-arbítrio, ou a gente pode dizer que elas têm assim uma relação? O que vocês acham? Eu acho que é uma relação de submissão. A fatalidade, ela está submissa ao livre-arbítrio. Só muda o momento em que você escolhe essa fatalidade, né? Antes de encarnar, por exemplo. E aí, quem mais? Destino material, por exemplo, você está falando de uma pessoa que era abastada e de repente aconteceu alguma coisa e perdeu todo o dinheiro, foi para a pobreza, ou uma doença. São as provas físicas, né? Um acidente. Eu entendo que essas são fatalidades, elas são escolhidas para que a pessoa passe por elas. Sim. Então, mas ela foi escolhida por quem? Por quem está passando pela prova. Então, eu tive em algum momento
através do meu Livre-arbítrio é livre-arbítrio, da minha escolher. escolha, né? Então, nós Sim. podemos dizer que sim. Sim. Né? É que hoje nós enxergamos de uma outra forma, né? Não lembramos do que nós planejamos lá. Então, nesse momento, parece ter sido uma coisa, pô, não tinha jeito, né? Isso ia acontecer, mas não é bem assim, né? Ó, o homem mesmo escolheu sua prova. Quanto mais rude ela for e melhor ele a suportar, mais ele se elevará. Aqueles que passam a vida na abundância e desfrutando das felicidades humanas são espíritos fracos que permanecem estacionários. Isso quer dizer o seguinte, que hoje, né, muitas vezes a gente está passando por uma situação difícil, uma situação delicada, e não vamos pensar só nas grandes tragédias, não. Tá? Vamos pensar no nosso dia a dia, às vezes num relacionamento familiar, seja com o marido, com a esposa, com o filho, com um parente, ou seja, no próprio trabalho, e a gente começa a colocar isso como, né, uma tragédia, como uma fatalidade. Pô, só acontece comigo, né? Todo lugar que eu vou trabalhar tem uma pessoa assim. Parece que eu atraio esse tipo de pessoa, né? Enquanto a gente não entender, ó, que quanto maior e mais dura for essa prova, e com mais resignação eu suportar e transpor esse obstáculo, mais eu vou evoluir. Né? Se eu ficar fugindo dessas situações, buscando, né, as coisas fáceis da vida, eu vou permanecer estacionado. Que a gente não regride, graças a Deus, né? Não vamos voltar a ser ameba, né? Mas a gente não progride. A melhor forma da gente progredir justamente são essas situações que nos são colocadas como provas e que, na maioria das vezes, se não na totalidade, foram escolhidas por nós mesmos. Tá? É isso que está dizendo aqui. Então, essas coisas, né, que parece, realmente, você, pô, a fatalidade só acontece comigo. Né? Não, gente, não acontece comigo. Acontece comigo porque é necessário, porque eu preciso. Então, eu preciso entender, né, que eu preciso me resignar. Isso não quer dizer comodismo. Tá? Cristo já falou isso. Né? Não é comodismo. Não é a gente ficar apático. Apatia não ajuda ninguém a evoluir, não. A resignação é diferente. Resiliência, né? Aquele que enverga, mas não quebra. Então, a gente vai ter que enfrentar essas situações sempre pensando assim, puxa vida, eu preciso passar por esse momento, que aprendizado, não é por que se vitimizando, porque eu preciso passar por isso, mas para que eu preciso passar por isso? E a resposta é simples, para evoluir. Eu preciso passar por essa situação para evoluir. E talvez nesse momento do questionamento do para quê, nós vamos lá analisar quais são aquelas dificuldades, aquelas nossas más tendências que nós precisamos ainda trabalhar. Pô, eu preciso trabalhar o meu orgulho? Será que é a minha vaidade que está sendo ferida, que está me incomodando tanto, que está me escandalizando tanto, como nos disse o Evangelho? Será que é por conta da minha vaidade? Será que não é o meu orgulho, meu ciúme, minha inveja? Né? Então, para que eu tenho que vivenciar isso? Para trabalhar alguma situação. Se eu conseguir fazer isso, e quanto mais difícil ela for, né, maior será o meu resultado. Ok, gente? Tudo bem? Tranquilo até aqui? O homem é assim, o árbitro constante da sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Que legal isso aí. Eu sou o juiz do meu destino. Eu defino a minha sorte. Eu posso encurtar ou prolongar o meu sofrimento. E olha lá, indefinidamente. Sabe por que indefinidamente? Porque nós temos a eternidade. Nós somos perfectíveis, sim, mas o tempo que nós vamos demorar para atingir essa perfeição vai depender do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Sua felicidade ou sua desgraça depende da vontade de fazer o bem. Olha como é simples.
né? E às vezes a gente fica prolongando o nosso sacrifício porque a gente não sabe como encurtar, né? Como ser feliz. E por que a gente não encontra a felicidade, gente? Bom, felicidade é um sentimento meio que inexistente nesse plano, né? Mas acho que a maioria das vezes você não encontra o bem-estar em viver devido à sua insistência no erro e devidamente ao próprio orgulho. Que o orgulho, na verdade, é o grande mal do mundo, né? E a gente está aqui para realmente combatê-lo. Então a gente não encontra felicidade porque insiste no erro e não reconhece o erro. O que mais que a gente pode complementar aí, que fala muito bem colocada do Leonardo, mas o que mais que a gente pode complementar? Por que será que a gente não encontra a felicidade? A felicidade não é desse plano, né? É só lá em cima. Talvez a gente esteja procurando no lugar errado, né? Nas coisas erradas. Normalmente as pessoas associam muita felicidade com bens materiais, com atingir um objetivo lá. Você sonhou com uma viagem e aí você acha que você vai viajar para aquele lugar e você vai ser feliz. Nossa, vai ter um momento de alegria, né? Você vai se sentir bem com aquilo, mas é uma coisa passageira, não é? Então, assim, a felicidade, na verdade, acho que ela está dentro da gente. A partir do momento que você começa a se conhecer e a desenvolver as suas virtudes, cada vez você vai chegar mais próximo disso. Se livrar das más tendências, dos vícios, você vai se sentir mais feliz. Eu acho que é um caminho longo, né, para ser percorrido. Quando nós buscamos e acreditamos que a felicidade estão nas coisas efêmeras, né, passageiras, a gente se decepciona, né? Porque a gente vai ter, como ele início bem colocou, teremos momentos de prazer, que a gente chama de felicidade, momentos de prazer, e isso vai acabar por um motivo ou por outro, que é efêmero, né? Tem um prazo de validade, e aí a gente vai de novo entrar naquela busca e, pô, não estou feliz, eu conseguiria isso, né? Tudo que eu conquistei agora é pouco e não serve para nada, né? Por quê? Porque a gente está talvez buscando no lugar errado. Olha essa definição que o Kardec coloca para a gente. A sua felicidade ou sua desgraça depende da sua vontade de fazer o bem. Quando a gente começa a colocar o bem como meta, como padrão de conduta, a gente acaba sendo feliz, né? Por quê? Porque você não precisa de muito para ser feliz. A felicidade do outro é a sua felicidade. Quando você toma uma atitude, quando você faz alguma coisa e ajuda o próximo e vê aquele cara feliz, você está feliz também, né? Isso não tem preço, não precisa de dinheiro, tem um monte de coisa. Então é extremamente importante. E essas provas não são fatalidades. Essas decisões são decisões nossas, são escolhas, né? É livre-arbítrio. Então, assim, nós podemos, né? Por isso que ele fala, nós somos árbitros, juízes da nossa própria sorte. Então, muitas vezes, a nossa situação de infelicidade é fruto da nossa escolha. Né? É fruto daquilo que a gente faz. Não é pela prova, não é, né, aquela prova difícil que a gente falou que tem que passar, não é aquilo que nos deixa infelizes. São as nossas escolhas, que não permite que a gente avance, a gente fica estacionado. Tudo bem? Tudo bem. Então, falando ainda de fatalidade, né? Falando um pouco aqui, vamos destrinchar um pouquinho essa questão da fatalidade, que é um resumão. Separando as coisas. Acontecimentos materiais, né? Aquelas grandes provas que a gente vai passar, e atos da vida moral. O primeiro estão sujeitos à fatalidade. Né? Aquelas situações que foram planejadas inicialmente, previamente. Atos da vida moral são frutos da nossa escolha. Fatalidade versus escolha. As provas físicas podem ser escolhas anteriores, a maioria das vezes são escolhas anteriores, e acaba sendo uma espécie de destino. Quando na erraticidade, nós vamos ver aqui daqui a pouco que é erraticidade, né? Mas enquanto estava na erraticidade, nós fazemos a escolha e já deixamos mais ou menos o que a gente chama de destino. Né? Eu vou vir para isso, né? Para buscar isso, trabalhar isso, vou passar por algumas dificuldades.
Mas aí vem as provas morais. Depois que eu encarno, deixei lá o meu planejamento, bonitinho, meu compromisso, assumi alguns compromissos com algumas pessoas, principalmente com os espíritos superiores que me ajudaram, a gente vai ver daqui a pouco aqui, né, na história do Otávio, pessoas que estavam do meu lado, me ajudaram, me ensinaram, me instruíram, me auxiliaram no meu planejamento, eu assumo um compromisso e encarno. Aí eu venho na questão do livre-arbítrio, né? Então, nas provas morais, as situações podem ser determinadas. Como eu falei para vocês, ó, eu decidi que ia nascer numa situação X, mas as escolhas não, principalmente as escolhas infelizes. Então, quando eu estou diante de uma prova física que foi pré-determinada, eu posso ter resultados diferentes de acordo com as minhas escolhas. Ok? Ok. Então, escolha das provas, fundamentos, né? Como é que funciona essa história da escolha das provas? Eu falei agora há pouco de erraticidade, né? Quando estou lá na erraticidade. O que é isso? É um período mais ou menos longo entre as encarnações, no qual o espírito se prepara para a nova jornada. Isso quer dizer o seguinte: nós estamos aqui encarnados, né? Por enquanto, sabemos que temos aí um prazo de validade, não sabemos quando é, mas estamos encarnados. Aí nós desencarnamos. Quando nós desencarnamos, nós vamos para o plano espiritual. E aí nós vamos fazer uma reflexão de tudo que aconteceu aqui. Nós vamos entender o que nós tínhamos planejado, dentro daquilo que foi planejado, o que nós conseguimos avançar, aonde nós derrapamos, o que aconteceu, por que aconteceu, né? E sempre amparado pela espiritualidade superior. Então, esse período que a gente fica até conseguir uma nova oportunidade se chama erraticidade. Então, nós vamos ficar lá, né, estudando. Às vezes, antes de estudar, nós vamos precisar passar por algum tratamento, dependendo da vida que nós levamos aqui, da forma que nós desencarnamos, mas depois nós vamos, né, estudar e vamos buscar e vamos pedir, pelo amor de Deus, para reencarnar de novo. Aí nós vamos para a preparação. Estudo, onde nós vamos ter o conhecimento do passado, vamos ter aprendizados, né, com vistas no futuro, o que a gente precisa aprender para o nosso espírito chegar aqui com uma bagagem para a gente possa evoluir, e conhecimento das possibilidades futuras. Então, nessa preparação, a gente tem, né, já uma visão do passado, uma bagagem e aquilo que a gente pretende fazer para que a gente possa ter uma nova experiência e, na medida do possível, exitosa. Aí a gente vai para o planejamento. O planejamento, como qualquer planejamento que a gente faz hoje na empresa da gente, na vida da gente, né, nós vamos definir o quê? Os nossos objetivos. Entre eles, né, a gente vai falar assim, ó, vou escolher a minha família, vou escolher a anatomia do meu corpo, às vezes até exatamente isso, se eu vou nascer num corpo masculino, feminino, se vai ser um corpo perfeito ou não. Às vezes a gente escolhe uma prova de vir, né, uma dificuldade física justamente para trabalhar algumas situações. Em que contexto social que eu vou nascer, né? Se vou nascer rico ou pobre, a gente acha que nascer pobre é um problema, né? Uma grande prova, e às vezes não. Às vezes a prova mais difícil é você nascer, né, numa situação privilegiada, porque é muito mais fácil, a tentação de você cair na zona do conforto é maior. Questão econômica, psicológica, né? Em que ambiente que eu vou estar trabalhando, né? Político, religioso, ou seja, situações que são necessárias para eu atingir os meus objetivos. Isso tudo vai o quê? Definir as minhas provas. E essas provas, né, serão muitas vezes as fatalidades que nós encontraremos durante a próxima encarnação. E aí a gente encarna e vai para a execução. Só que, como eu já falei, nós já mencionamos aqui, quando eu encarno eu tenho um esquecimento do passado. Então eu esqueço tudo aquilo, né? Essa parte aqui é do estudo, conhecimento do passado, esqueço do meu planejamento, trago ele lá no meu inconsciente, trago ele no meu perispírito, mas a minha memória RAM vem zerada.
E aí eu vou estar sujeito ao quê? Aos apelos do cotidiano. De acordo com essa escolha que eu fiz, ó, de contexto social, econômico, psicológico, eu vou ser submetido a um cotidiano que vai me trazer uma série de situação, de diversidade no caminho. E aí eu tenho o livre-arbítrio pleno, no sentido que a escolha é minha. Né? Ninguém vai interferir nas minhas escolhas. Como o Gabriel bem colocou em determinado ponto aí da nossa discussão, eu posso, de acordo com o meu padrão vibratório, ser intuído por espíritos que estão do meu lado, espíritos superiores, protetores, para algumas situações. Mas a decisão, em última instância, é minha. Tudo bem, gente? Ficou claro para vocês aqui como é que funciona essa questão da escolha das provas? Tá? Então é minha mesmo. Ficou assim. É minha mesmo. É eu que vou de acordo com esse estudo, o conhecimento do passado, aprendizado do futuro, conhecimento das possibilidades, eu faço essas definições de objetivos e me lanço numa nova oportunidade. Paulo, Oi? queria tentar só fechar uma coisa aqui. Pois não. Dentro deste planejamento, tá? Se a fatalidade é uma coisa que já está planejada, entre aspas, né? Vamos dizer assim, que é a hora de encerrar o ciclo aqui, qual o objetivo da fatalidade? Aí eu tô pensando o seguinte, se a pessoa encerrou o ciclo, ela cumpriu o planejamento dela, ela veio para cumprir um planejamento de X anos, sei lá, alguém que estava no avião que caiu com 35 anos de idade, sei lá, foi, né? Tá. Então, ele tinha um planejamento de cumprir esse ciclo de vida terrena, né? E porque a escolha de desencarnar através de uma fatalidade. Aí deixa eu viajar um pouco aqui, porque eu estou pensando nisso desde o início com o tema fatalidade. Porque, assim, encerrar aqui parece ser muito fácil, muito simples. Então, o avião caiu, morreu, desencarnou. Então, a fatalidade é uma coisa que ela também é uma lição para a família, né? Para o entorno, para a sociedade, para o mundo. Porque a pessoa escolhe uma prova que tem um encerramento com uma fatalidade, mas nem sempre isso é uma coisa ruim para quem escolheu encerrar dessa forma, certo? É um aprendizado para quem está em volta. Eu diria que ela nunca é uma coisa ruim. Né? Ela nunca é uma coisa ruim. E se foi escolhida é porque era necessário. Né? O que às vezes dentro da nossa visão limitada parece ser uma coisa ruim, principalmente para quem ficou. Mas a pessoa que está naquele momento cumprindo a sua prova, e se essa fatalidade, se não foi antecipada por um motivo ou por outro, fazia parte do seu planejamento, ela não tem como ser ruim. Né? Ela foi importante e foi necessária. Tem a história, né, do cara que é um piloto de avião e por negligência ele derrubou um avião, matou um monte de gente. A outra ele escolheu morrer dessa forma também para passar por aquela situação, aquele desespero dos seus familiares. Então, é sempre assim, tudo na vida da gente, não só para nós, né, para o espírito em si, mas pelos familiares, os entes queridos, também estão passando de alguma forma por um aprendizado. Por isso que a gente nasce exatamente naquela família que é necessária. A gente escolhe vir naquela família. Por quê? Porque tem um objetivo recíproco. Quando a gente encarna numa família ou alguém encarna na nossa família, é para nos ajudar mutuamente no nosso processo evolutivo. Então, essas provas acabam sempre que tendo uma relação também entre essas pessoas. Né? Então, a pessoa cumpriu todo o seu papel, mas ainda assim ela vai desencarnar, via de regra, sim, estava no seu planejamento. Agora, existe uma situação em que o cara cometeu, por exemplo, vou dar um exemplo assim, bastante, o cara era um assassino, confesso, numa existência, e depois ele tinha escolhido dentro da sua prova também ter uma morte violenta e tal. Só que ele veio, ele encarnou, ele teve uma série de oportunidades, aproveitou essas oportunidades
e ele não precisava mais passar por isso. Então, talvez isso vá acontecer de uma outra forma. Ele passe por uma situação, né, a tal da moratória que ele está fazendo, ele ganha uma situação de estender aquilo porque ele está fazendo bem, ele pode melhorar um pouquinho mais e ajudar algumas pessoas. Agora, se ele precisou passar por aquilo para voltar para o outro plano com aquela situação, isso vai acontecer. Sim. E a gente pode dizer que desencarne coletivo são espíritos que escolheram desencarnar em fatalidade, em conjunto? Eu diria que sim, na maioria das vezes sim. Precisavam passar por aquela situação. Eu acho que quando a Gláucia passou aquele videozinho lá, né, de Mariana, a gente discutiu bastante isso, né? Pessoas que foram atraídas para aquela situação, né? Que estavam ali, e outras pessoas que eram daquela região, por algum motivo saíram daqui naquele momento. Então, aquelas pessoas estavam ali porque precisavam passar por uma situação daquela de desencarne coletivo. Não precisava, vai ser em Mariana, vai ser soterrado, ou como aconteceu lá com o vulcão, lá, como é que chama, lá na Itália? Lembra do... A erupção do vulcão. Erupção de vulcão. Vocês lembram lá há 2000 anos? Não me lembro agora. 2000 anos. Pompeia. Né? Pompeia, né, Zibéria? O vulcão é o Vesúvio, né? O Vesúvio. Pompeia. Isso. Então, assim, é uma situação em que aquelas pessoas precisavam passar por aquilo ali. Tá? Mas então também, assim, né, essa coisa de serem atraídos para o mesmo momento, né, porque tem que cumprir o ciclo, né, Sim. E são atraídos para um mesmo momento. Sim. Essas situações não são necessariamente programadas, o formato deste momento. Por exemplo, Titanic. Aquelas pessoas tinham que estar no mar entendeu? Para ter esse processo. Um avião que cai. Seria necessariamente de avião, poderia ser um outro tipo de acidente, entendeu? Se essas coisas têm esse objetivo. Não, é simplesmente em função das circunstâncias, né? Do plano, né? Veja só, né? Voltando lá no começo do nosso exemplo, lá falando das provas físicas e das provas morais, né? Lembra que eu até brinquei lá do exemplo do avião e depois do acidente do carro. Uma pessoa que ingere bebida alcoólica, assume o volante, assume o risco de causar um acidente, aquele acidente dela não é fatalidade, é livre-arbítrio. Mas, no caminho dessa pessoa, ela pode, por exemplo, pegar um carro, bater de frente com o carro de uma pessoa que não tinha nada a ver com essa história. Estava voltando do trabalho, com a família, né? Sem problema nenhum. E esse carro foi abalroado aí pelo irresponsável e morreu a família inteira. Aquela família, né? Fatalidade. Aquilo ali fazia, muito provavelmente, parte do planejamento deles. E aquele outro foi instrumento. Entendeu? Aquele outro foi um instrumento. Pelo seu livre-arbítrio, então as coisas acabam se encaixando e eu cumpri a minha, né, a minha etapa, o meu planejamento de passar por aquela situação. A minha família vai sofrer com aquela perda trágica, daquela fatalidade que aconteceu, porque eles precisam passar por esse momento também. E o outro irresponsável, pelo seu livre-arbítrio, vai responder pela atitude que ele cometeu. Ah, mas o cara ia morrer mesmo, então eu não tive culpa? Sim, teve culpa. Você responde pelo seu, não pelo do outro. Entendeu? Tudo bem? Sim. Mais alguém aí? Podemos continuar? Zibéria, tudo bem aí? Alguma contribuição? Gláucia? Acabei de conseguir voltar, porque eu não estava conseguindo voltar para a aula de jeito nenhum. Então tá, então vamos em frente. Então agora vamos falar um pouquinho lá. Vocês conseguiram ver lá o linkzinho que eu passei, do capítulo 7 do livro Os Mensageiros? Sim.
Sim, no geral. Aí, hoje à tarde eu passei, viu, Osbel? Passei para eles, a Glaucia que viu também, um linkzinho, onde tinha um trecho do audiobook do capítulo 7, né, que conta a história do Otávio lá nos Mensageiros. E a gente vai comentar um pouquinho agora aqui o caso lá, né? Então, para quem ouviu, para quem leu o capítulo 7, né, sabe do que nós estamos falando. Quem não ouviu, depois, se quiser, me pede aí no chat, eu mando o linkzinho também, ou se tiver o livro, Os Mensageiros, está lá no capítulo 7. Mas é a história do André Luiz, né, conversando com o espírito do Otávio, onde ele começa a relatar algumas situações, né? E essas situações são exatamente assim, ele está muito abatido porque ele fracassou na sua última encarnação, né? Ele tinha feito um planejamento encarnatório, ele ficou 30 anos na erraticidade, né? A gente acha que é tempo curto, né? A gente vai morrer e reencarnar amanhã. Ele ficou 30 anos na erraticidade, primeiro sendo tratado, depois estudando, aí fazendo o seu planejamento, que é aquele roteirinho que a gente acabou de passar. E lá ele teve uma série de ajudas, né, de espíritos superiores, e fez um belo de um planejamento, e nesse planejamento ele viria como um médium, né, então já com conhecimento da doutrina, assumindo uma série de compromissos. Só que a gente encarna, esquece, vem com o véu do esquecimento, e começa a tomar nossas decisões. E ele tomou algumas decisões, ou muitas decisões, que não estavam alinhadas com aquele planejamento. E isso desencadeou uma série de consequências. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, falando dos acontecimentos, né, dos principais acontecimentos, né, que foram narrados pelo espírito do Otávio. Aos 13 anos de idade, ele perde a mãe. Aos 15, o pai se casa de novo com uma segunda mulher. E eclode nesse tempo também a mediunidade dele. E ele acaba se revoltando, ele acha que aquilo lá é loucura, né? Procura até ajuda médica e tal. Ele tem encaminhamentos ao grupo espírita, a família dele era muito espírita, tentaram encaminhá-lo, né, para o centro, para ele desenvolver a sua mediunidade, mas ele achava que era alucinação e foi procurar ajuda médica. E, inclusive, nessa ajuda, né, foi orientado para ele que ele tivesse experiências sexuais. Né? Isso aí deve ser coisa de hormônio, você está muito reprimido e tal. Só que no planejamento dele, lá no planejamento, por conta da sua última encarnação, ele tinha colocado no planejamento que o casamento não faria parte. Não que o casamento seja ruim, não que a relação sexual seja pecaminosa, não é isso. É porque ele necessitava dedicar essa próxima encarnação a fazer o bem, né, a dedicar algumas coisas que talvez uma vida conjugal, uma vida de família, não fosse tão produtivo com a dedicação que ele precisava. Então, ele fez esse planejamento. Não, na próxima eu não quero casar porque eu quero me dedicar integralmente a fazer o bem, a mediunidade, a trazer mensagens e tal. Só que ele se rebela, né? Recebe essa orientação do médico e aí ele começa a mudar totalmente. Aos 20 anos de idade ele perde o pai, né? E ele tinha feito assumido um compromisso na erraticidade e na próxima encarnação ele cuidaria de 6 órfãos. Por isso que também ele não queria casar, ele iria ter essa prova, né, de sozinho cuidar desses órfãos e dar tudo o que eles precisavam, que eram amigos do plano espiritual que o ajudaram. Só que, na verdade, né, a madrasta dele, que era uma pessoa boa lá, e acaba falecendo, adoece e falece. E ele abandona os órfãos. E aí ele tem um casamento forçado. O que é o casamento forçado? Naquela época, né, que ele encarnou, ele engravidou a namorada, e não é que nem hoje, né? Naquela época, se engravidou, garrucha na cabeça, né, tal, e ele teve que casar. E ele casou. Só que essa pessoa que ele casou também era um espírito assim, de comportamento inferior, uma vibração baixa, né? E esse filho que foi fruto desse casamento dele também trouxe um espírito alinhado com o padrão dessa esposa. E esses dois, tanto a esposa quanto o filho, infernizaram a vida dele até o desencarne dele aos 40 anos, com sífilis, né, com problema de álcool e uma série de problemas emocionais.
Então, assim, tudo que ele tinha planejado, que ele tinha assumido um compromisso, aconteceu um monte de coisa assim depois. Então, vamos lá. No momento da preparação, né, ele teve lá os estudos, aonde ele analisou uma série de dívidas que ele tinha do passado, né, pessoas que ele tinha prejudicado e que ele assumiu um compromisso, certo? E ficou durante 30 anos se preparando para resgatar essa situação. Aí ele fez um planejamento onde no plano dele, né, no plano lá na erraticidade, para a experiência encarnatória seguinte, era o quê? Da mediunidade, fazer bom uso da mediunidade. Ele receberia um corpo perfeito para que ele pudesse ter saúde para fazer o seu trabalho, né? Não casaria, adotaria aqueles 6 espíritos que encarnariam em situação, né, de necessidade. Ele ia ter uma mãe espírita, já estava previsto que ele ia ficar órfão prematuramente, para que ele passasse por sacrifícios iniciais, né? Então a mãe dele morreu quando ele tinha 13 anos, só ele já perdeu a mãe. E a melhora proporcional ao desapego material. Então, ele ia também, né, nesse período, trabalhar essa questão de se espiritualizar mais e desapegar das questões materiais. Então, ele não ia, no planejamento dele, ia ser uma pessoa bem-sucedida econômica e financeiramente, mas que, com o tempo, quando ele assumisse essas 6 crianças, né, e ele desenvolvesse realmente tudo aquilo que ele planejou, a espiritualidade ia ajudar a prover o material necessário para ele. Que é esse retorno material na medida da renúncia. Na medida que ele ia renunciando do egoísmo, do orgulho, da vaidade, fazendo a caridade, fazendo o bem, acolhendo aquelas 6 crianças, naturalmente ele seria provido, né, com o auxílio da espiritualidade. Então, isso foi a preparação. E aí vem o quê? A execução, né? Que nós já falamos. Ele fez todo um planejamento e depois fez tudo diferente daquilo que ele tinha planejado, certo? Então, nós temos uma preparação com algumas fatalidades, né? Qual era a fatalidade? Eu ia ficar órfão cedo. A mãe dele morreu aos 13 anos. Foi escolha dele? Não. Então, isso foi uma fatalidade. Mas ele tinha uma outra fatalidade que ele tinha se programado. Por exemplo, de não casar, não constituir família. Então, se ele passasse, se ele cumprisse o planejamento dele, ele ia ser um solteirão, aquele cara que viveu, porque não foi fatalidade. Foi uma decisão, foi uma escolha. Mas pelo livre-arbítrio ele já mudou uma fatalidade. Tá? Então, assim, ele fez um planejamento, encarnou, e muitas coisas que ele tinha se comprometido ele deixou de fazer. Isso traz o quê? Consequências. Tá? Então, ó, consequências imediatas. Agravamento dos débitos. Aqueles 6 espíritos que ele já estava devedor, que assumiu um compromisso de acolhê-los, né, para saldar dívidas, ele aumenta essa dívida à medida em que ele os desampara e os abandona. Né? A questão do suicídio inconsciente, que a Glaucia lembrou muito bem para a gente aí, né? O Gabriel também mencionou, que é o quê? À medida em que ele decide demandar por a questão do consumo desenfreado do álcool, os abusos da vida sexual, né? Não só da vida matrimonial, como eventualmente uma vida promíscua, tanto que ele tem sífilis no final da vida, né? Ele acaba prejudicando o corpo físico, que é um instrumento para o cumprimento das suas provas e que vem, sim, com um prazo de validade. Né? A gente vem com energia de fluido vital suficiente para aquele período que nós temos. Né? Então, por exemplo, dentro do meu planejamento, eu tenho lá 60, 70, 80, 90 anos, de acordo com o meu planejamento. Então, eu venho com fluido vital para esse período. Só que o que eu faço? Eu vou fazendo, eu até brinco, né? Eu sou contador, né? E faço assim, depreciação acelerada, né? Você tem uma máquina que dura 5 anos e coloca ela para trabalhar 3 turnos, ela não vai durar 5 anos. Isso que a gente faz com o nosso corpo físico, é o tal do suicídio inconsciente. Eu começo a desgastar o meu corpo físico além do necessário e eu vou encurtando, né, o meu fluido vital, a ponto de desencarnar, né, de forma de suicida inconsciente.
e uma série de perturbações, né? Tanto durante a vida, que ele desencarna com desequilíbrio, desgosto, né, que a gente menciona lá, e a sua transição. Certamente, quando ele retorna para a erraticidade, ele vai ter uma série de conflitos de consciência. Ok? E consequências futuras. O que ele vai fazer? Vai ter que passar de novo por um período de preparação. Muito provavelmente ele vai ter que passar por um tratamento, talvez, né? Um longo tempo de tratamento, porque ele vai levar essas marcas no seu perispírito. Tá? Então ele vai ter a questão da consciência. Quem assistiu o Nosso Lar se lembra lá do André Luiz, quando ele desencarna, né? Uma pessoa aparentemente tranquila, sem grandes excessos, passou acho que 8 anos, é isso que ele ficou no umbral, ou Zibéria, não me lembro? 7, 8 anos que ele ficou no umbral, né? Então, imagine uma pessoa totalmente desregrada com uma série de coisas. Então, ele vai passar por um grande período de tratamento, depois ele vai entrar numa preparação, depois dessa preparação, ele vai tomar consciência do passado, né? Dos erros, dos equívocos reiterados que ele cometeu, vai fazer uma projeção de futuro. Em cima dessa projeção, ele vai fazer novas escolhas, vai definir novos objetivos, né? E com a misericórdia e paciência divina, ele vai ter uma oportunidade de uma nova execução e uma nova encarnação. Nesse caso, então, essa última encarnação dele, ele não teve evolução, ele ficou estacionado. Segundo ele mesmo, né, no livro, se vocês analisarem, ele diz assim, eu falhei. Né? Ele tá muito abatido por conta disso. Eu diria assim, é difícil a gente falar que ele não teve evolução, né, porque ele conta uma parte da vida dele. Eu acho que é muito pouco provável que a gente nunca consiga evoluir um pouquinho. Em algum aspecto, a gente sempre consegue evoluir, né? O problema é que, às vezes, assim, a gente dá um passinho, quando a gente podia dar 2, 3 degraus, a gente só dá um. Tá? A certeza que a gente tem é que a gente não regride. Tá? A gente não regride. Às vezes a gente estaciona e às vezes a gente caminha lentamente quando poderia caminhar no ritmo mais acentuado. Aí tem essa figura que nós já vimos também, em uma das aulas que a gente fala da lei da liberdade, né? Que assim, é um conjunto. A lei da liberdade, assim como todas as leis do universo, ela tem ramificações, né? Ela tem uma série de situações. Então, nós estamos falando aqui da fatalidade, né? Que é a nossa aula de hoje. Mas tem a lei da liberdade, tem a questão da influência da matéria espiritual. Nós falamos já na primeira aula que a liberdade não é absoluta, é relativa, né? Que a escravidão, quando a gente está infringindo a liberdade do outro, a gente está infringindo a lei de Deus. Nós falamos que a liberdade, ela presume responsabilidade. Vocês lembram disso na última aula? Quanto maior a nossa liberdade, lembra? Conheça a verdade te libertará. Ótimo, maravilha. Só que à medida em que eu ganho liberdade, aumenta a minha responsabilidade. E que o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, ele nos dá a condição da individualidade, sem ele seríamos máquinas, mas também ele faz com que a gente seja responsável por uma série de situações. Então, a fatalidade é aquilo que está planejado previamente, o livre-arbítrio é aquele que vai fazer com que as nossas provas morais sejam mais amenas ou mais contundentes de acordo com as nossas escolhas. Ok? Eu vou tentar passar aqui, a Glaucia colocou um videozinho, vocês me avisam se vocês vão conseguir enxergar, tá? Só um minutinho aqui que eu vou tentar colocar, porque ele tem uma musiquinha de fundo e a música é bem legal, ela ajuda aí. Só um minuto. Tá chegando para vocês aí minha tela? Tá. Só para ver se Eu tô vendo. Para ver se ele vai funcionar, né?
Só um minutinho, por favor. Eu juro que hoje no ensaio funcionou. Estão conseguindo ler? Tá passando como se estivesse travando. Paulo, se você conseguir aumentar o som do vídeo, ajuda, que está bem baixinho o som aqui. Corta as palavras. Eu não consegui, eu tentei hoje à tarde e não consegui. A tela está maior e não dá para ler direito. Então, peraí, vamos. Agora ficou bom de ler. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Consegue voltar um pouco, Paulo? Sim. Aí. She was singing my life with his words, killing me softly, baby, a song, killing me softly.
killing me softly. With his song. Oh, yes, he was. Na 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 na. Yes, he was. He was killing me softly. Oh, yes, with his song, some my pain, some in my pain, with his fingers, so softly. Yes, he was. He was killing me softly, oh, softly. With his song. He was killing me softly with his song. É uma mensagem bastante completa aí, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conseguir acompanhar todo o texto, mas acho que ele resume de uma forma bastante clara tudo que nós falamos, não só na aula de hoje, mas na aula passada, na palestra do Gentil também, né? E nós somos não só árbitros, né, juízes do nosso destino, mas como artífices e, por que não dizer, em algumas situações, algozes de nós mesmos, né? Então, é uma reflexão bastante profunda, mas ao mesmo tempo esclarecedora. E o nosso destino depende sempre das nossas escolhas, seja essas que fazemos agora ou aquelas que fizemos enquanto na erraticidade para criarmos as provas que eram necessárias aí à nossa evolução. Alguém gostaria de comentar alguma coisa aí sobre o vídeo, ou mesmo sobre alguma coisa da aula de hoje? A gente fica pensando se a gente está cumprindo o nosso planejamento, né? Sempre tem essa pergunta. Essa é uma pergunta que acho que todo mundo se faz, né, Glaucio? Será que eu estou fazendo aquilo que eu me comprometi, né? Santo Agostinho tem algo sobre isso. Ele fala para a gente fazer uma reflexão diária, para a gente fazer o bem no máximo de nossas forças. Fazendo isso, a gente vai cumprindo, querendo ou não, a maioria do que planejamos, né? Com certeza, com certeza. Colocar sempre no espelho, né, à noite, antes de dormir, assim, se olhar assim, o que eu fiz hoje, né? Será que eu fiz alguma coisa que eu não gostaria que fizesse para mim? Ou deixei de fazer alguma coisa que eu gostaria que me fosse feita numa situação delicada, né? É sempre uma boa receita. Mas eu acho que essa reflexão, quem não teve a oportunidade de ler durante o dia ou ouvir a leitura do capítulo 7, importante, né, para entender melhor o que nós falamos aqui, né? E queria agradecer a Gláucia de ter mandado esse material, viu, Gláucia? Que esse último videozinho aí basicamente resume toda a aula, né? Acho que eu já ouvi ele só hoje umas 3 vezes, tá?
Eu tenho certeza que vou ouvi-lo muitas vezes ainda daqui para frente. Imagine. Agora, Paulo ou Glaucia, poderia disponibilizar no grupo para gente o vídeo? Claro, eu coloco Coloco. o linkzinho. Separado, né? Ele vai estar aqui constando na aula, mas aí separado para gente. Sim, eu ponho o linkzinho do YouTube. agora, Paulo, tem uma predestinação nossa que não depende de nós, que é a perfeição relativa, né? Isso é uma determinação divina para todos nós. Então, se a gente for pensar em fatalidade, existe sim uma, que é essa. Não importa quanto tempo a gente demore, chegaremos lá, né? Nós somos Sim. predestinados a isso. É o determinismo divino, né? Foi para isso que ele nos criou, né? Para sermos perfectíveis e teremos essa perfeição relativa. Acho que o grande segredo é esse, né? O tempo que vai demorar depende sim de nós. Isso depende de nós. Vamos chegar lá? Vamos. Quer queira ou quer não. Não adianta você tentar ser infeliz, se vitimizar, porque você vai ser feliz e vai ser perfeito. Mas o tempo e o caminho, aí sim nós temos a nossa interferência, né? A última mensagem que a gente deixa aí, né, que é o prefácio do nosso lar, do Emmanuel, ele fala assim: não há fatalidade para o mal, e sim destinação para o bem. É por isso que a todas as criaturas foi concedida a bênção da razão, como luz consciencial no caminho, né? Ou seja, estamos falando de lei da liberdade, a nossa liberdade de consciência, né? À medida em que nós formos pensando, né, que a nossa liberdade, exercendo a liberdade de pensar, mas também conjugando isso com a liberdade de consciência, fazendo juízo de valor, fazendo isso que a Glaucia acabou de falar, analisando se seria legal que fizessem para a gente, que nós fizemos, né? Ou se não gostaríamos que fizesse alguma coisa que deixamos de fazer, a gente vai melhorando aí a nossa forma de agir e de existir, e nos preparando para uma próxima jornada. Em termos de conteúdo da aula de hoje, era isso. Deixo aqui aberto se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa que queira complementar, senão nós vamos para a nossa escala da semana que vem. E Paulo, desculpe que quando você me perguntou, eu estava com o microfone fechado, né? Eu vi. Mais tarde que eu caí a ficha. Bom, mas eu já sabia, então não precisou. Não, por favor, se quiser complementar, os endereços sempre prazer. Tudo sob controle. Não, tudo sob controle. Foi muito gostoso. Muito bom. Então, legal. Então, vamos para a escala. Hoje nós não temos o Matheus, não está conosco. Deixa eu achar um papel aqui para anotar. Quem se prontifica a agenda cristã na semana que vem? Eu leio. Ô, Rosângela, obrigado. Prece inicial. Eu faço, Gabriel. Gabriel. Evangelho. Eu faço, Léo. Léo, obrigado, Léo. Vibrações. Eu posso fazer, Paulo. Quem? Desculpa, estou sem... Ivana. Ivana. Obrigado, Ivana. Ivana sempre colaborando. Prece final. Alguém da tarde, gente. Lenice, de novo. Lenice, de novo. Obrigado, Lenice. Tá. Então, depois eu passo, coloco no grupo lá, tá? A agenda da semana que vem. Antes de passar para as vibrações, queria agradecer a presença de todos, a participação, que é muito importante. Eu acho que as nossas aulas têm sido bem bacana, porque a gente tem essa participação, né? Essa discussão, os questionamentos, que isso contribui realmente para não ficar um negócio monólogo aqui. Não é esse o objetivo. Eu acho que é importante a gente deixar claro aqui
que eu, a Zibéria, a Glaucia, a gente está aqui para contribuir, mas que o aprendizado só realmente será construído se vocês continuarem com essa participação de vocês, né? Às vezes uma pergunta que faz enriquece, porque a gente vai buscar informação. Eu, só para vocês terem uma ideia, né? Aproveitando esse período que a gente está em casa, hoje eu assisti vários vídeos relacionados ao tema para poder falar com vocês. E às vezes a gente acaba esquecendo de falar alguma coisa importante que a gente ouviu, que a gente viu e que aprendeu, né? Então, às vezes, uma pergunta é importante por isso. A gente vai resgatar alguma coisa que a gente leu, que a gente estudou, que a gente viu recentemente. Bom, então, muito obrigado mesmo de coração pela participação de vocês, né? Não só no sentido da presença, mas também de participar atuando durante as discussões aí. Vamos então agora para as nossas vibrações. Hoje é a Helenice, né? Quer fazer? Isso. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, vamos lá. Nos acomodando confortavelmente em nossas cadeiras. Vamos fechando nossos olhos e elevando nossos pensamentos ao alto, visualizando a figura meiga de Jesus a nos envolver em sua luz. Vamos pedindo aos amigos da espiritualidade que nos auxiliem nesse momento de doação das nossas melhores energias, para que elas sejam úteis no auxílio aos mais necessitados. E assim, todos unidos, fortalecidos e harmonizados, vamos mentalizar nosso planeta envolvido por essa luz de amor, paz e harmonia. Que essa luz alcance todos os governantes e os auxilie a tomarem as melhores decisões em benefício da humanidade, com amor e justiça. Vibremos para que esta luz percorra todos os países e ilumine todos os doentes nos hospitais ou em casa, as equipes médicas e todos os profissionais da saúde. Vibremos pelos idosos para que sejam sempre tratados com amor e dignidade onde quer que se encontrem. Vamos vibrar pelas crianças e adolescentes para que recebam a orientação necessária para trilhar o caminho do bem. Vibremos pelos menos afortunados, pelos moradores de rua, para que recebam auxílio material e espiritual e possam ter melhores condições de vida. Vibremos por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus, para que transmitam aos seus seguidores palavras que estimulem a fé, a caridade, a empatia, a resiliência. Vamos vibrar por todos os lares, especialmente pelos que se encontram em desarmonia. Esse momento de isolamento social traga mais proximidade, diálogo e entendimento às famílias. Por fim, vibremos por nós mesmos, para que sejamos perseverantes no caminho do bem, com coragem para promover nossa reforma íntima, sempre sob o amparo e a misericórdia divina. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos então a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos bons espíritos que aqui estiveram conosco na noite de hoje. E a eles pedimos, Senhor, que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas hoje e que cada um de nós, após os ensinamentos de hoje, sejamos fadados para a prática do bem e do amor ao próximo, que assim seja. Assim seja. Gente, então mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima. Boa noite, Obrigado, pessoal. pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem Boa com noite. Deus. Boa noite. Já. Bom,